Você já teve aquele sentimento sufocante de não ter para onde correr? A ansiedade bate forte no peito. Você olha para trás e vê os erros do passado, as dívidas ou as pessoas que te machucaram a correrem atrás de ti para te destruir. Você olha para a frente e vê um mar impossível de atravessar, um mercado difícil, a falta de dinheiro, os preços dos materiais lá em cima, os obstáculos para erguer o seu futuro. E se olhar para os lados, só há montanhas intransponíveis. É o famoso beco sem saída. A vontade que dá é de sentar no chão e desistir de tudo, achando que o fim chegou. Hoje, vamos entrar na mente de mais de 1 milhão de pessoas que sentiram exatamente esse pânico. A história da travessia do Mar Vermelho não é apenas um milagre antigo, é o manual de sobrevivência de Deus para quando a sua vida parece não ter solução humana. O povo de Israel tinha acabado de ser liberto de 400 anos de escravidão no Egito. Imagine a alegria. Eles saíram cantando, cheios de esperança, rumo à terra prometida. É exatamente o que acontece conosco. Você toma uma decisão corajosa, decide trabalhar por conta própria, decide que vai casar, começa a comprar os primeiros tijolos para a sua casa. Você respira fundo e diz: agora a minha vida vai andar. Mas o inimigo odeia ver você livre. A Bíblia diz que o coração do faraó endureceu. Ele arrependeu-se de ter deixado o povo ir e preparou o seu melhor exército, 600 carros de guerra escolhidos para caçar os israelitas. Quando o povo de Deus chegou à beira do Mar Vermelho, ouviu o barulho ensurdecedor dos cavalos de Faraó a aproximarem-se. A poeira subiu no horizonte. O inferno inteiro estava a vir atrás deles. O pânico cega a nossa fé. Quando estamos encurralados, esquecemos rapidamente todos os milagres que Deus já fez por nós no passado. Se você sente que está num beco sem saída hoje, com problemas a cercarem a sua vida por todos os lados, deixe o seu curtir neste vídeo agora. O seu like é um grito de fé que avisa ao YouTube que esta mensagem de libertação precisa alcançar outras pessoas que estão a sofrer de ansiedade hoje. Já deixou o seu curtir? Então veja o que o povo fez na hora do desespero. Quando o povo viu o exército egípcio, o terror tomou conta de todos. Eles não oraram, eles murmuraram. Eles viraram-se para Moisés e gritaram: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá para morrermos neste deserto? Não te dissemos nós: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo 14, 11 e 12. Olhe para a crueldade da ansiedade. O medo do futuro fez com que o povo preferisse a escravidão do passado. Quantas vezes a pressão financeira faz você pensar em desistir do seu negócio e voltar para aquele emprego onde era humilhado? Quantas vezes a dificuldade de construir a dois faz você querer desistir do casamento? O medo tenta convencer-nos de que a escravidão é mais segura do que o risco da liberdade. Mas Moisés, com a firmeza de um líder que conhece o seu Deus, olhou para aquela multidão em pânico e disse a frase que você precisa gravar na sua alma hoje: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Moisés acalmou o povo, mas em segredo ele também estava a clamar a Deus. A situação era desesperadora, e a resposta de Deus a Moisés é uma das mais chocantes de toda a Bíblia. O Senhor disse: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, 15. Preste muita atenção a isto. Há momentos na vida em que a oração precisa virar ação. Deus estava a dizer: Moisés, eu já te dei a autoridade, já te dei o cajado. Pare de chorar diante do mar e dê o primeiro passo. Como é que se marcha em direção a um mar revolto? Como é que se avança num projeto quando não se tem todo o dinheiro na conta? Como é que se planeia o futuro quando o cenário atual é de crise? A fé não é esperar o mar abrir para depois colocar o pé. A fé é levantar o pé, mesmo com a água no pescoço, sabendo que Deus vai abrir o chão antes que você pise. Você tem que continuar a trabalhar, continuar a fechar os seus negócios, continuar a desenhar a planta da sua casa. Marchar é não parar de agir, mesmo quando o medo grita para você recuar. Enquanto Moisés se preparava para estender o cajado,
Um detalhe espetacular aconteceu. Durante toda a viagem, o anjo de Deus ia à frente do povo numa coluna de nuvem. Mas quando o exército do faraó chegou perto, a Bíblia diz que o anjo de Deus mudou de posição. Ele saiu da frente e colocou-se na retaguarda, entre o acampamento de Israel e o exército dos egípcios. De um lado, a nuvem era escuridão total para os inimigos. Do outro lado era fogo que iluminava a noite para os filhos de Deus. E durante toda a noite, os egípcios não conseguiram aproximar-se. Sabe o que isso significa para a sua vida hoje? Enquanto você estiver focado em marchar para a frente, em construir o seu futuro e a sua família, Deus assume a sua retaguarda. Ele coloca-se entre você e o seu passado. Ele bloqueia a inveja, bloqueia os cobradores injustos, bloqueia as retaliações. Você não precisa olhar para trás com medo. Quem está a proteger as suas costas é o próprio Senhor dos Exércitos. Sob a proteção daquela coluna de fogo, Moisés levantou o seu cajado sobre as águas. Sabe como Deus abriu o mar? Ele não estalou os dedos. A Bíblia diz em Êxodo 14:21 que o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O milagre demorou a noite inteira. O vento uivou, as águas recuaram lentamente. O fundo do mar foi secando até se transformar num chão de terra batida. Às vezes, nós queremos o milagre instantâneo, mas muitos dos livramentos de Deus acontecem através de um processo. É um vento forte a soprar a noite inteira na sua vida, secando o lamaçal das suas dívidas, afastando as águas da ansiedade, para que quando o dia amanhecer, você tenha um caminho sólido para pisar e erguer a sua vida. Quando a manhã chegou, o impossível estava diante dos olhos de mais de 1 milhão de pessoas. O mar, que era o símbolo da morte e do fim da linha, estava partido ao meio. A Bíblia diz em Êxodo 14:22 que os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Imagine a cena: paredes de água gigantescas de um lado e do outro, o vento a soprar, e no meio um chão de terra batida, perfeito para caminhar. É isso que Deus faz quando você decide não recuar. Quando você junta as suas economias para comprar o seu imóvel, quando você dá o passo de fé para planejar o seu casamento com a sua noiva, ou quando você assume a responsabilidade de trabalhar por conta própria e fechar os seus próprios contratos. O mercado pode parecer um mar revolto pronto para te engolir. A economia pode ser assustadora, mas Deus cria um caminho de chão seco, exclusivo para você passar. Eles caminharam não pelo que viam, porque se olhassem para as paredes de água, entrariam em pânico, mas caminharam pela promessa. A sua segurança não está na ausência de problemas ao seu redor, mas no chão firme que Deus coloca debaixo dos seus pés. Enquanto o povo de Deus atravessava em segurança, o exército do Egito decidiu ir atrás. A soberba cega as pessoas. Faraó achou que o caminho que Deus abriu para os seus filhos também serviria para os inimigos. Mas a Bíblia relata um detalhe maravilhoso. Na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios através da coluna de fogo e de nuvem e perturbou o acampamento dos egípcios. Sabe o que aconteceu? As rodas dos carros de guerra mais avançados do mundo começaram a soltar-se. Eles tentavam avançar para destruir as famílias de Israel, mas os carros atolavam, as rodas quebravam e o pânico mudou de lado. Os próprios inimigos gritaram: "Fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles." Quando alguém tentar perseguir você, tentar sujar o seu nome como prestador de serviços, ou tentar destruir a paz do seu futuro lar, não se preocupe em revidar. Deus sabe exatamente como tirar as rodas dos projetos de quem se levanta contra a sua vida. O Senhor peleja por você. Quando o último israelita colocou o pé do outro lado, na margem segura, o Senhor deu a última ordem a Moisés: "Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios." Moisés levantou o cajado. O vento parou. E com um estrondo que ecoou pela eternidade, aquelas muralhas de água desabaram. O mar voltou com toda a sua força, engolindo os carros, os cavalos e todo o exército de Faraó. A Bíblia diz de forma categórica: nenhum só deles ficou. Deus não abriu o mar apenas para que o povo atravessasse.
Ele abriu o mar para enterrar os inimigos que os perseguiam. Aquele passado de humilhação, aquelas dívidas que tiravam o seu sono, aquela ansiedade que gritava que você não ia conseguir construir a sua família, tudo isso está sendo afogado hoje. O que te oprimia no Egito não vai cruzar o mar com você. Você está entrando numa nova fase da sua vida. E Deus está colocando um ponto final naquilo que te escravizava. Se você precisa que Deus abra um caminho onde não há saída, feche os seus olhos onde você estiver agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu levanto um clamor por esta pessoa que se encontra diante de um mar fechado. Pai, a ansiedade tem tentado sufocar os planos deste teu filho e desta tua filha. O medo de não conseguir honrar os compromissos, de não conseguir erguer a sua casa e a sua família, tem sido como o exército de Faraó na retaguarda. Mas hoje, nós declaramos que o Senhor é o Deus que abre o mar. Sopra o teu vento sobre a vida financeira e emocional desta pessoa. Cria um caminho de chão seco, onde só havia impossibilidade. Quebra as rodas dos inimigos que tentam sabotar a paz desta casa e afoga nas águas do esquecimento todo o passado de dor e miséria. Em nome de Jesus, nós declaramos a travessia para uma nova história. Amém. Se você crê que o seu mar já se abriu e que o seu passado foi afogado, declare com toda a sua fé nos comentários: o meu mar se abriu. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuarmos a marchar juntos rumo à promessa de Deus. Você não vai morrer na praia. Fique na paz e até o próximo vídeo no Passos com o Senhor.